Rudolf von Ehring foi um excelente jurista alemão e deixou um legado de obras primordiais para o desenvolvimento do conhecimento jurídico. Entre elas encontra-se o clássico A Luta pelo Direito, que serve de respaldo não apenas para a comunidade jurídica, mas também para os leigos em geral, justamente por se tratar de uma literatura de fácil compreensão e sucinta. A temática principal abordada pelo autor é a necessidade dos esforços individuais para o alcance da paz que o direito tanto visa. Von Ehring afirma que para o mantimento do direito e da justiça no país, não basta apenas que os juízes e a polícia trabalhem arduamente, é necessário também que cada um, individualmente, lute contra a ilegalidade e a injustiça. O livro em questão fornece concepções importantíssimas para toda a sociedade. Mesmo tendo sido escrito há muitos anos atrás, aborda uma temática sempre pertinente em qualquer que seja a época, e serve de objeto de reflexão para os leitores, pois instiga a análise das práticas jurídicas vigentes e ao abandono do comodismo que distancia a lei da grande maioria das pessoas. Nesse aspecto da luta pelo direito, com o avanço tecnológico, surge um novo ambiente de enfrentamentos. As redes sociais são o campo de batalha da atualidade. Para que se enfrente a guerra, é preciso conhecer o território. As redes sociais são sites e aplicativos que atuam em níveis diversos, servindo para interligar pessoas no mundo virtual através da internet. Pois o cotidiano é muito corrido e o contato por meio da tela de celular, tablet ou computador, através das redes, ajuda a diminuir a saudade e encurtar distâncias. Também, mediante comentários, curtidas e compartilhamentos, as pessoas se sentem de alguma forma mais inseridas no meio social e têm a liberdade de expressar sobre o que está acontecendo no mundo de acordo com seu pensamento pessoal. Porém, assim como existem pontos positivos, os pontos negativos também se fazem presentes, como as relações superficiais, onde ocorre a solidão, a perda de tempo, sem a devida percepção, estimula a inveja, aumento de fofoca e o discurso de ódio, que é o principal ponto a ser abordado. Contudo, a liberdade de expressão, infelizmente, às vezes está inserida juntamente ao discurso de ódio, pois, quando a liberdade é exacerbada e não existe um controle por parte da pessoa, há o discurso de ódio. Nesse viés, é um dos maiores problemas atuais, com a proliferação de discursos racistas, homofóbicos, xenofóbicos, intolerância religiosa contra os mais variados grupos. Mas afinal, como as redes sociais, que deveriam ser um ambiente de aproximação, se tornaram uma área de polarização? A maneira de funcionar das redes em muito colabora para isso. Os algoritmos vão aos poucos nos tornando reféns de suas vontades. Se no começo eles selecionam conteúdos para você, a constante filtragem a partir destes elementos acaba por ocasionar que em pouco tempo exista uma manipulação e estejamos à mercê das opções de conteúdo dos algoritmos. Desta forma, vamos sendo suavemente censurados e tendo nossa luta reconsiderada. Afinal, vamos tendo a impressão que certas coisas não são tão significantes. Além disso, vamos nos tornando alienados. Afinal, o contato constante com o que nos agrada nos torna repulsivos ao que é diferente. Neste aspecto, a possibilidade da criação de um mundo hipotético ocasiona a criação de uma bolha, pois é extremamente confortável observar conteúdos que só nos agradam. Nesta bolha, onde é prático tornar tudo o que você acredita em uma parte de realidade, as fake news encontram um campo perfeito para se disseminar. Não é estranho se imaginarmos que as fake news estão dominando o universo virtual. Sim, isso é fato, não é fake. Diariamente, sem filtro algum, estamos recebendo pelos mais variados aplicativos e redes sociais uma avalanche de informações que vão nortear o pensamento, as decisões, as ações, tornando-se as principais ferramentas da formação de opinião de quem acaba absorvendo de forma irresponsável o conteúdo que é gerado propositalmente. As fake news têm objetivos e muitos deles são o de distorcer a realidade, de confundir as pessoas, de simular o que não aconteceu ou o que aconteceu de forma equivocada. Lamentavelmente, cabe somente ao leitor a filtragem. É comum nos depararmos com fake news que mais tarde são desmascaradas. Toda aquela enxurrada de compartilhamentos e engajamento nas redes sociais não ocorre no sentido inverso, corrigindo tal informação. O que parece é que estamos num cenário de uma peça teatral de marionetes, onde somos envolvidos de forma imperceptível, fisgados a este emaranhado de publicações falsas, independente se nascemos ou não na era digital, fazendo com que a maioria passe a acreditar em tudo que ali está. Lamentavelmente, todos estão lesados. Não há ganhos, somente perdas, pois as fake news têm surgido justamente para atingir as mais diversas áreas sociais, como nos campos que não poderiam ser induzidos a erro, na ciência, na saúde, na tecnologia, na educação e na política. A luta pelo direito está no tanto em que a encaramos. E aqui lembramos de Ehring quando relata que o fim do direito é a paz e o meio de atingi-lo
é a luta. O direito não é uma simples ideia, é força viva. É justamente isso. Perdemos nossos direitos quando não reagimos firmemente, quando não enfrentamos o problema de frente. Lutar pelo direito é árduo, é trabalhoso e até doloroso. Para as fake news ainda não existe um remédio. É tudo muito recente. Ninguém se preparou para isso, mas lutar para que haja novas políticas de controle, para que a própria inteligência seja utilizada para conter e para que haja maior responsabilidade dos próprios sites e aplicativos é um dever de todos nós. É assim que vamos construindo o nosso direito em meio à internet, mais precisamente em meio às redes sociais. Lutar pelo direito serve de respaldo não apenas para a comunidade jurídica, mas também para leigos em geral, e deve desenvolver-se de forma magnânima, não somente no âmbito teórico, mas também na prática, quando se expõe diversas exemplificações de situações de conflitos ocorridos diariamente na sociedade atual. A maioria dos direitos atualmente conquistados são fruto de grandes lutas e batalhas, os quais devem ser preservados e garantidos, fato que gera muitos conflitos, por ainda hoje existirem direitos negados ou não sendo aplicados de forma igualitária. Dependendo do ambiente que se encontra, vindo o eixo a ser hostil, muitos buscando a aplicação de tais direitos de forma agressiva. Na maioria das vezes não alcança nada, a não ser mais problemas e privações e até sanções, por não saberem medir seus atos na busca desenfreada e desesperada por seus direitos. Ao que se desprende de experiências expostas atualmente, o que resta é medir tais atos, buscar caminhos talvez com respaldo legal, evitando tais distrações e conflitos, ou atos que gerem mais privações. Defender direitos é um dever de conservação própria moral, ou seja, aceitar injustiças pacificamente é uma forma de abandonar a moral, isto é, lutar para tais direitos seria um pulso de ordem moral, que não se prende a um puro materialismo, mas também à personalidade de cada um, em defesa de sua moral, honra e seu próprio ser. É preciso fazer isso com a prática. Uma legislação para o ambiente virtual nunca foi bem vista pelo internauta brasileiro. Tal normatização iria contra diretamente a liberdade de expressão concedida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Porém, essa ideia de uma necessidade de normatização da internet já é debatida há muito tempo. Em 2007, surgiu a ideia do Marco Civil, originado através da concepção de Ronaldo Lemos, professor de Direito à Informática da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. No primeiro semestre de 2010, o projeto começou a ser debatido com a participação da sociedade, mas só em 2011 que o projeto de lei foi enviado pela presidente Dilma Rousseff à Câmara de Deputados. Contudo, este e outros vários projetos relacionados à regulamentação da internet foram rejeitados. A regulamentação parecia que não iria ser aprovada tão cedo, até que em julho de 2013 foi revelado um sistema de vigilância global organizado pelos Estados Unidos, através de sua agência de segurança, a NSA. Revelações estas que se baseavam em documentos expostos por Edward Snowden. Esses documentos comprovavam que na última década, pessoas residentes e em trânsito no Brasil e também empresas instaladas no país eram alvos de espionagem. O Brasil aparecia como destaque em mapas de tráfego de telefonia e dados, juntamente com China, Rússia, Irã e Paquistão. Logo após o governo ter cobrado publicamente o fim da espionagem, novos documentos apontavam para a presidente Dilma como alvo direto da NSA. A agência teve acesso a telefonemas, e-mails, mensagens de celular de Dilma e de seus assessores no governo brasileiro. Com a gravidade da situação, a presidente Dilma e a ministra das Relações Internacionais, Ideli Salvati, propuseram em urgência a necessidade da aprovação do Marco Civil na internet, para aumentar os direitos digitais fundamentais dos cidadãos e principalmente a soberania tecnológica brasileira. O Marco Civil da Internet consiste em uma lei que estabelece diretrizes para o uso da internet no Brasil e seus princípios, garantias, direitos e deveres das partes. A luta pelo direito é de grande avanço em relação ao Marco Civil da Internet, uma vez que no desenvolvimento dessa norma o próprio povo teve participação na sua elaboração, que podia comentar os artigos e opinar por meio das audiências públicas ou portais da internet relacionados ao projeto. Logo, o Marco Civil veio para ajudar a população, trazendo 3 pilares principais como a neutralidade, liberdade e privacidade. O primeiro pilar é a liberdade, que garante a possibilidade de produção, acesso e compartilhamento de qualquer tipo de conteúdo, sendo que antes um usuário comum, empresa ou político conseguiria banir facilmente um conteúdo. Portanto, há agora a necessidade de existir uma decisão judicial sobre o caso, o que não necessariamente ocorria antes. O segundo pilar é a neutralidade, que o termo é usado para definir o princípio de que todo conteúdo na internet deve ser tratado igualmente. A banda larga que você paga pode ser usada para acessar qualquer site, aplicativo ou serviço sem cobranças especiais com base no conteúdo. A privacidade é o terceiro pilar. Ela garante a confidencialidade sobre os dados das pessoas, mas os sites ainda armazenam os dados, logs e registros dos usuários, devendo ser guardados com sigilo e segurança
pelos provedores de acesso, para que se tenha acesso somente mediante autorização judicial que tais dados poderão ser acessados, para fins de investigação militar ou criminal, vedando o acesso por terceiros de forma ocasional e aleatória. Portanto, o Marco Civil foi de grande importância, pois ele garante a liberdade, a neutralidade e a privacidade, o que representou, de certa forma, uma vitória dos movimentos sociais nessa questão, uma vez que antes a internet era uma terra sem lei, onde as pessoas não tinham uma lei específica para definir seus direitos e deveres na grande rede.